Gente, tudo bem? Como nós estamos vendo um pouco sobre o sistema excretor, é importante que a gente entenda quem que vai comandar a atividade dos nossos rins. Então, a gente tem um hormônio que nós precisamos analisar um pouco mais de carinho, que se chama ADH, para a gente conseguir entender qual é a relação dele com o sistema excretor. Então, vamos lá. O hormônio ADH, e a sigla ADH significa hormônio antidiurético, também pode ser chamado de vasopressina, é um hormônio que é produzido por uma estrutura encontrada lá no nosso cérebro que se chama hipotálamo, certo? Então, o hipotálamo produz ele e envia para uma glândula que a gente chama de hipófise, e lá ela vai guardar esse hormônio e secretar à medida com que ela receber um estímulo do nosso corpo. Então, o que acontece quando esse hormônio é liberado na corrente sanguínea? A função desse hormônio é controlar a quantidade de água que vai ser absorvida pelo nosso corpo lá nos rins. Então, na outra aula, a gente já viu que a função dos rins é filtrar o sangue, identificar, as substâncias que são boas e que devem retornar para a corrente sanguínea, e aquelas substâncias que não serão mais utilizadas, que são substâncias tóxicas, que devem ser eliminadas pela urina. Então, o nosso rim fica trabalhando o dia inteiro, ele filtra em torno de 150 litros de sangue por dia, tá? E 10% desse sangue filtrado vai formar urina, por isso que a média de urina que a gente elimina por dia é de 1,5 litro, ok? Então, quem vai controlar a quantidade de água que vai ser absorvida, tá? Vai retornar para a corrente sanguínea lá nos rins, é o hormônio ADH. Então, o que vai acontecer? Se a gente tiver uma concentração desse hormônio ADH na corrente sanguínea, ele vai lá, encontra as células do rim e indica para essas células que boa parte da água que está no sangue precisa ser reabsorvida e retornar para a corrente sanguínea, ok? Então, a função dele é essa, controlar a reabsorção da água, ok? Então, a gente precisa ficar muito claro o seguinte: quando a gente tiver uma alta concentração de ADH no sangue, ele vai indicar para as células do rim que boa parte da água que está circulando dei até uma gaguejada, que está circulando no nosso sangue precisa ser absorvida. Logo, a urina sairá mais concentrada, aquela urina mais amarela, mais escura, que contém uma quantidade baixa de água. Se a gente tiver pouco ADH circulando na corrente sanguínea, o nosso corpo não vai se preocupar com a grande quantidade de água que ele precisa reabsorver, logo a nossa urina vai ser menos concentrada. O que é uma urina menos concentrada? É uma urina que vai apresentar mais água, ok? É uma urina mais clarinha. Tá, ok, entendemos isso, muito ADH, urina concentrada, pouco ADH, urina menos concentrada, né? Uma urina mais diluída, a gente chama. Porém, o que regula essa quantidade de ADH que tem no nosso sangue? Então, são duas coisas, tá? Se eu ingerir muita água durante o dia, não tem problema nenhum eu eliminar mais água pela urina. Então, se eu tiver bastante água circulando pelo sangue, eu vou ter pouco ADH, ok? Agora, se porventura a gente tiver uma concentração de água baixa, o que vai causar no nosso corpo, né? O nosso plasma, que é aquela parte líquida do sangue, vai ter uma grande concentração de sais, principalmente o cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha. Então, se eu tiver muitos sais circulando pelo plasma, eles vão começar a desidratar os nossos neurônios. E aí os nossos neurônios vão, né? Preciso fazer alguma coisa. Então, o que eles vão fazer? Vão liberar o ADH na corrente sanguínea, para que o ADH, mande o rim absorver mais água, para que os neurônios não fiquem desidratados, ok? Outra coisa que pode acontecer
é quando a gente está com pressão arterial alta. O que é uma pressão alta? É quando o volume do nosso sangue está maior do que deveria. E o que faz o volume do sangue estar maior? A quantidade de água. Se uma pessoa tem pressão alta, ela tem muita água circulando no sangue. E aí o nosso corpo também vai enviar um estímulo, né, para que o nosso corpo não libere, né, tanto ADH para que boa parte dessa água seja eliminada na urina. É isso que os remédios de pressão alta fazem, né? Os remédios são diuréticos. O que é um remédio diurético? É um remédio que vai eliminar a quantidade de água a fim de deixar essa pressão arterial menor. Entretanto, gente, isso é o que acontece naturalmente no nosso corpo, tá? Acontece que existem algumas substâncias que podem bloquear a ação desse hormônio ADH. Substância pode ser álcool ou ainda cafeína, algumas drogas, tipo êxtase. E quando eles bloqueiam, né, os nossos neurônios a liberarem ADH, o que vai acontecer? Se eu não tiver ADH no sangue circulando, a gente vai produzir muita urina. Isso fica claro, tô tomando cerveja. Eu acredito que vocês não tomam, né? Mas quando vocês tomarem, vocês vão entender o que vai acontecer. Foi uma vez no banheiro, tem que ir sempre. Por que isso acontece? Porque o ADH não está trabalhando, então toda a água que entra, né, no nosso corpo e que já está circulando, ela vai ser eliminada na forma de urina. Por isso que você vai uma vez, tem que ir sempre no banheiro quando está bebendo. Isso vai causar uma desidratação no nosso corpo. E aí, a gente tem os sintomas de ressaca no outro dia, né? O que é ressaca? Uma dor de cabeça muito forte, enfim. Na verdade, ressaca nada mais é que uma desidratação do corpo. Meu corpo está desidratado, eu preciso repor água. E aí, ele está indicando para a gente que o corpo está desidratado, por isso que nós sentimos ressaca. Então, né, a dica é quando a gente ingere bebida alcoólica, é importante que a gente beba também água de coco, enfim, suco que contenha água, para que a gente, à medida que vai perdendo água, também vai repondo no nosso organismo. Ok? Se ficou alguma dúvida, me mandem uma mensagenzinha que eu tento reexplicar para vocês, tá? Beijos, saudades de todos!